Amados irmãos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos dar início à nossa reunião desta noite com o exórdio através do nosso irmão Máximo. Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine, que possamos estar presentes na consciência, na aprendizagem, já que estamos aqui tentando evoluir. Então, hoje, o nosso exórdio, nossa reflexão inicial é no livro, mais uma vez, do Pão Nosso, do capítulo 159, através de Emmanuel, nas escrituras, a partir das escrituras e na interpretação de Emmanuel. O tema hoje é muito interessante e é a posse do reino. Então, está em Atos e diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exorta-nos a permanecer na fé e dizendo que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vamos ver aqui que somos espíritos encarnados e estamos passando por tribulações, que viver na Terra é o local onde nós podemos aprender para evoluir. Então, ele vai mostrar aqui a função do sofrimento, a função, o porquê que nós não evoluímos através do ódio, através do egoísmo, e que mostrar que religião e evangelho é importante, mas não é tudo. Ela é o caminho, mas o que vale é a ação. Então, a gente vai ler e vai interpretar para entender melhor. Começa dizendo assim: o evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Então, eu mesmo fiz um episódio aqui, acho que foi um episódio, não foi uma palestra, onde dizia que nós tentamos sempre negociar com Deus. Na maioria das vezes, as coisas que nós queremos e lemos no Evangelho. Então, muitos de nós, em várias religiões, a gente só lê o que interessa do Evangelho no momento certo. Então, quem gosta de matar, de perseguir, vai lá no Velho Testamento e fala que Deus era perseguidor, que tinha que matar sem clemência os inimigos, quando Jesus veio dizer que o que vale é o amor, ao próximo. Então, a gente manipula o Evangelho, e a gente vai ver que o Evangelho é um norte, mas que nós devemos sempre seguir a linha do amor e da caridade. Então, continua. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade dos céus. Ou seja, não será através de rituais que nós vamos evoluir. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Então, nós somos diferentes, mas todos nós estamos aqui encarnados em provas e expiações, e nós passamos por momentos necessários, e a gente precisa, e a gente vai ver mais na frente, que a gente precisa mudar a visão sobre o sofrimento e a dor, e ressignificar isso como virtude de aprendizagem. Olha que coisa interessante. A boa nova, ela não distribui indulgências. Você lê o Evangelho, está lendo aqui, falando, repetindo as palavras, não dá indulgência, quer dizer, não deixa você perto de Deus, de Jesus, ou lhe oferece o reino do céu só por isso. A preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão, cada um do seu jeito. Templos e instrutores se multiplicam, e cada qual oferece parcela de socorro ou assistência no serviço da orientação. Então, cada um do seu jeito, como o próprio Papa Francisco fala, a melhor religião é aquela que você se sinta bem, aquela que você faça o bem, aquela que você seja caridoso, que faça o amor, não importa a religião. A entrada e posse na herança eterna se verificar através de justos testemunhos. É o que você faz, são as ações que você será julgado, que você, na sua consciência, julgará. Não é acidental, isso não é por acaso, é medida lógica e necessária.
Não se improvisam estátuas raras, nem golpes no escorpo, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Nada se consegue sem um trabalho. Não é por acaso que vamos evoluir. Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar, de sermos melhores. O que aconteceu ontem passou e a gente vamos começar outro dia. Santo Agostinho nos orientava, lá no próprio livro dos Espíritos, tem mostrando que ele, ao dormir, devemos pensar o que fizemos. A quem fizemos mal? O que devemos fazer? Amanhã devemos perdoar? Devemos pedir desculpa para começar o novo dia com a nova possibilidade. Continuando, não poucos aprendizes costumam interpretar certa advertência do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. É isso que nós vamos chegar. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Exortar a dor é valorizar a dor. A dor é necessária, o sofrimento, mas você não deve exortar, você deve entender que a dor veio para aprendizagem. Uma doença não vem para nos punir, a doença vem para nos alertar. E aí nós vamos pensar assim, qual a virtude, essa é a palavra fantástica, qual a virtude que a doença nos traz? Eu não estou sendo punido por Deus porque eu estou com uma doença X. Nós, a maioria das vezes, por atos próprios, se eu beber muito, meu fígado vai trazer problema. Se eu fumar muito, meu pulmão vai me trazer problema, vai me trazer um câncer. A culpa é de Deus? Não. Então, nós devemos entender cada coisa que nos acontece como testemunhos. Continuando, homem algum encontrará o estuário infinito de energias divinas sem o concurso das tribulações na Terra. É preciso passar. Nós, como vamos nos reencarnar, então, vamos pensar juntos. Nós, ao reencarnar, nós temos todo um trabalho de aprendizagem na vida espiritual. Nós sabemos as coisas que vamos... Nós temos aqueles pontos básicos que nós vamos cumprir e nós somos preparados para isso. Então, a gente deve olhar a dor assim, se eu tenho algo a cumprir, é porque eu estou preparado para receber, para transformar essa dor em virtude. Olhe que mudança de visão. Olhe como o Evangelho é libertador. Essa, sim, é a verdadeira função do Evangelho. Libertar pelo conhecimento e pela ação da caridade, do amor em movimento. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da Terra. Vamos ter que passar por isso. Aí conclui dizendo, personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Muita gente acha que veio aqui a passeio. Vou repetir, nós não estamos de férias. Nós estamos aqui para aprender. E aprendizagem requer evolução e transformação. Se nós não estamos dispostos a ceder em nada, imagine o quanto a gente sofre com uma dieta. Acostumado a comer sempre a mesma coisa, carne, por exemplo. Eu adoro carne, cheiro de carne, e vou deixar de comer carne. Vou passar por um processo de dificuldade. Eu sou maledicente. Eu tenho maledicência, eu olho o mundo com meus olhos de maledicência. Todo mundo, quando eu olho alguém, eu acho que aquela pessoa tem aqueles atributos negativos. Está em mim. Como eu vou mudar? Voltando àquela história do Nando Cordel, gosta muito de dizer, a paz está em mim. O mundo só terá paz quando a paz chegar até dentro de nós. É a partir de. Não é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não consigo entender como alguém pode estar feliz quando passa na calçada e vê um bocado de gente dormindo na calçada, morrendo de fome, no frio, chovendo. Dá para ser feliz? Isso é insensibilidade. Né? Como agiríamos? Quantos de nós, se nós estivéssemos lá, gostaríamos de fazer? O fazer o bem é pensar o que o outro faria. E continuando, somente o trabalho e o sacrifício
a dificuldade e o obstáculo como elementos de progresso, estamos aqui para progredir, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Né? Então, somos chamados, a Terra, como planeta de provas e expiações, para transformar. Vamos lá. Deus nos cria, né? E ele nos dá uma centelha dentro de nós. Devemos que essa centelha cresça, evolua. Né? Como Jesus falou, nós somos deuses, nós podemos curar. Ou alguém duvida disso? A autocura e a cura dos outros. Todos nós temos energia, só que nós temos uma usina de energia dentro de nós e ela pode ser utilizada para o bem. Alguns usam devidamente para o mal, mas a mediunidade, por exemplo, ela vem para todos, não importa a sua moralidade, só que será cobrado, né? Então, quem vende, a gente já estudou isso, né? Quem vende a mediunidade, ele será cobrado por isso, até tirado até a mediunidade. Então, a grande reflexão aqui é, para que possamos ter o reino dos céus, o que é o reino dos céus? É elevação, é chegar a espírito puro. Nós temos o evangelho, a gente deve, quem lê um pouco a história de Jesus, ou a própria Paulo e Estevão, tem uma passagem linda que eu há pouco revi. Alguém estava falando contando a história de Paulo e Estevão. Quando Estevão, a primeira vez, ele se encontrou com Pedro, depois de tantas atribulações, passou tanto problema na vida, e Pedro entregou para ele um pergaminho lá, um evangelho, e ele leu pela primeira vez, e era aquilo que ele já tinha. Ele já tinha Deus no coração, mas ele estava procurando Jesus, e Jesus já tinha desencarnado, né? No caso, já tinha saído daqui. E ele leu aquilo ali, ele chorou copiosamente. Por quê? Porque ele já tinha aquilo ali como meta. Ele já era um homem de bem. Lembrem no Evangelho o que é o homem de bem, né? Aquele que procura o melhor dos outros, aquele que procura fazer sempre o bem, que está sempre ligado no melhor. Então, o Evangelho, ele nos dá elementos, mas não devemos ver o Evangelho como porta de entrada se não executarmos aquilo que aprendemos, que adianta o conhecimento se o conhecimento não é usado. Ao mesmo tempo, aqui no outro momento, ele conclui dizendo, o sofrimento, que a caridade é o contrário do orgulho e egoísmo. Né? Então, o problema é que a gente para de sofrer. Na hora que a gente esquece todo esse orgulho que está impregnado dentro de nós, que a gente se sente superior, o egoísmo que quer as coisas só para si, e onde a gente olha, consegue mudar o olhar para o próximo, a gente consegue perceber um mundo melhor. Isso. Aí é a caridade, ele é o caminho. E, ao mesmo tempo, quando a gente não consegue chegar a isso, o que é que o universo faz? O que é que ele retorna para nós? Vai retornar através de doenças. Vai nos dar aviso. Olha, você está quebrando regras básicas do universo. Eu vou dar uma dorzinha aqui para você aprender a valorizar o seu pulmão. Ah, não, eu bebo muito. Ah, o seu fígado. E assim por diante. Então, às vezes, a gente precisa passar por dores, e a maioria das vezes... Eu acredito muito pelo amor, né? Que você só vai evoluir pela dor ou pelo amor. Eu acredito muito mais no amor. Né? Pela essência do amor. Mas a maioria de nós somos tão egoístas, nós trazemos tanta coisa de outras encarnações, que nós terminamos pela dor, porque só aí é que nós refletimos. Quando paramos no ciclo vicioso, né? De fazer tudo igual, acordar e fazer tudo igual, e ver o outro como adversário, ver o outro como inimigo. Quando é que a gente vai ver? Quando as pessoas estão doentes fisicamente, a dor física, a dor material, chega no espírito e retira as impurezas. Isto não é punição, isto é transformação, isso é virtude. Eu gostei muito dessa parte. É você startar, ou seja, iniciar as virtudes que tem em você, através da dor. Quantas pessoas melhoraram através da dor? Aí a gente fala, poxa, o cara precisa passar por isso? Mas às vezes precisa.
Porque não valoriza o corpo, não valoriza o que tem, sempre quer mais, sempre é egoísta, sempre materialista, sempre acumulando. Né? A gente já viu aqui em outros momentos que o sovina é aquele que tem tudo e não tem nada. Ele só acumula, não produz, não dá nada a ninguém, nem a si próprio. Só acumula. E depois que morre, depois desencarna, fica aqui, vindo atrás dos filhos, porque estão gastando o dinheiro dele. Então, o que é hoje a reflexão inicial? A reflexão mais importante é: pensemos no Evangelho como caminho, ele não vai nos elevar somente pela leitura, mas sim pela ação. E que não devemos entender o sofrimento, porque algumas pessoas pensam que a elevação é pelo sofrimento somente. Mas depende, se você não se resignar, não adianta nada. Você tem uma doença que sofre, dói, mas todo dia se blasfema. Porque eu? Porque aquela pessoa que é tão ruim, meu vizinho é tão ruim, é tão ladrão, blá, 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 e, ao mesmo tempo, não tem nenhum problema que eu tenho. Deus, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem julga é Deus. Antigamente eu também imaginava, aquele cara é tão ruim, aquele político é tão mau. Ele vai receber o que tem. Vai receber o que tiver que receber. Nós não podemos julgá-lo, nós não somos vingadores. Né? A justiça hoje, para a gente já se acostumou, bandido bom é bandido morto. Não. Bandido bom é bandido regenerado. É ele voltar a ser. Não existe o mal, né? O bandido. Existe a ausência do bem. Então, quem é aquela pessoa que naquele momento é mal? Então, tem uma história por trás. Tá? Nem tudo é somente aquilo que a gente vê naquele momento. Então, talvez nós sejamos piores do que ele no pensamento. Então, que Jesus nos ilumine. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, nada por acaso. Oremos que Roberto esteja bem com a esposa no hospital, que ela está com alguns problemas, e eu estou aqui hoje substituindo. E agradeço aos espíritos, aos espíritos amigos, e a oportunidade de poder ajudar, mais uma vez, aqui no Cáritas. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. E faça a prece, Roberto. Você já fez a prece? Não, vamos lá. Então, vamos. É porque eu junto tudo no fim. Então, vamos fechar os olhos aqueles que assim quiserem e vamos agradecer a Jesus. Senhor Jesus, amigo, irmão mais velho, governador da terra, dai-nos, Senhor, a oportunidade de fazer o bem e que essa energia emanada daqui, do nosso centro, ela possa chegar em todos os sofredores, aqueles que estão nos hospitais, que estão nas ruas, aqueles que sofrem, aqueles que passam necessidades, aqueles doentes, e que possamos ajudar, que despertar em nós as virtudes que precisamos sempre para poder evoluir. Porque aqui estamos onde precisamos estar, na Terra, no lugar que aquilo certo, na hora certa. Que Jesus sempre, ao acordarmos, agradecemos sempre a oportunidade de mais uma vez servir. Assim seja. Então, graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso evangelho, que seria feito pelo nosso irmão Marx, mas ele teve uma questão com a sua esposa. Então, vamos orar para que ele consiga resolver. O capítulo de hoje, o capítulo 5, que fala motivo de resignação. Estamos vivendo um tempo em que as dores, elas estão crescendo em gênero e grau e número. Nas redes sociais, nas mídias, temos várias notícias espalhadas diante de tudo aquilo que nós estamos evidenciando. Assassinatos, crimes cruéis, dificuldades, pessoas em desespero, pessoas provocando outras dificuldades, enfim. Estamos mergulhados numa grande onda perturbadora de grandes dificuldades humanas.
E nesse conjunto de dores e sofrimento, nós estamos vendo pessoas que estão sofrendo mais do que as outras. E quando nós indagamos, para algumas pessoas que estão dentro dos tempos religiosos, elas não conseguem nos dar uma resposta plausível. Por que tantas dificuldades? Porque realmente o meu vizinho é sorridente e eu triste? Quais são os motivos, para que tudo isso ocorra diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos e observando que nós somos filhos do mesmo Pai. Todos são filhos de Deus. O Pai nos criou iguais, simples e ignorantes, sem nenhum privilégio. Mas a dor ainda é um retrato doloroso, inquietante. Para todos nós que ainda estamos nesse processo de transformação, nessa transição planetária. Responder essa pergunta sempre será um desafio para todos nós. Deixar de responder essas perguntas, seria tratar Deus como um malvado, carrasco, cheio de privilégios, de desejos humanos. Então, vamos prosseguir. Então, resignação é uma palavra que, nesse momento, ela é de suma importância. Porque, enfrentando os obstáculos, os desafios, com paciência e resignação, nós teremos a oportunidade de vencer a nossa prova sem rancor, mágoa, ressentimento e com aquele pesar de ter sido abandonado por Deus. Algumas pessoas estão ligando para mim e dizem: mas Jonas, eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz muita caridade, estou passando por esse momento dentro de minha casa, esse processo, eu não mereço. Deus errou. Deus vai ter que corrigir esse erro. Olho com muita tranquilidade e pergunto: você está dizendo que Deus errou? Que Deus não é amor? Que há uma injustiça? E aí a pessoa não consegue passar desse ponto. Não consegue articular nada que possa trazer paz, luz e equilíbrio. Então, como nós somos hábeis em catalogar sempre o que? Obstáculos, angústias, tristezas, envenenando a nossa mente com energias deletérias, com lixo emocional, não conseguimos entender que há uma lógica, que cada obstáculo ele é uma possibilidade de crescimento e de evolução. Então, a paciência nesse momento e resignação, ela é de suma importância, porque quando nós olhamos a humanidade envolvida nesses aspectos da pandemia, de usar a máscara, de respeitar o outro cidadão, nós estamos vendo o fracasso da humanidade no quesito amor, compaixão e caridade. Cada um de nós, nesse momento, tem um objetivo, tem uma direção. Não estamos aqui a bel prazer. Há um motivo, há uma diretriz maior. E as leis de Deus são sábias e justas. Elas estão aqui para corrigir o quê? Os nossos desmandos, os nossos equívocos. E nesse momento, essa palavra resignação cai como uma luva. Quem não for resignado não vai ultrapassar e vencer esse momento difícil para a humanidade. Não vai. E eu estou observando isso com muita naturalidade e com muita tristeza em certas pessoas. Felizmente, esta é a realidade. Então, o capítulo 5,
que fala do bem-aventurado dos aflitos, ele traz para nós uma visão diferente daquela dor sofrimento, daquela dor martírio. Ela diz que a dor é uma bênção, que Deus envia seus eleitos, que o obstáculo é o caminho. Cada obstáculo superado, você leva na sua bagagem lições de paciência, inteligência, perseverança, resignação, fé e confiança. Então, nós estamos nos apropriando do mais belo processo de evolução espiritual, porque nós criamos as sombras. Somos os semeadores da discórdia. Criamos o caos no universo. Deus diz, então, através de suas dores, dos seus erros, você irá aprender com estes processos e, a partir daí, colocará em prática os talentos que eu te dei, porque somos pequenos deuses. Deus nos deu o poder de entendimento, da inteligência, da capacidade de expandir a nossa consciência, de abraçar uma consciência crítica e, a partir dela, encontrar os mecanismos de evolução, trabalhando nesse processo de grande elevação, mas ninguém sobe uma montanha perfumado. Haveremos de enfrentar dores, dissabores, inquietações. O próprio Jesus fala no seu Santo Evangelho, no mundo tereis tribulações. As dificuldades, elas são para nós, como nosso irmão Roberto bem falou, o testemunho. O testemunho se você confia em Deus. O testemunho se você está com Cristo em seu coração. O testemunho que você acredita nas leis universais, que é um equilíbrio, que Deus é amor, é bondade e benevolência. Então, os Espíritos têm dito, meu filho, nós estamos tranquilos porque nós confiamos nas leis divinas. Elas são a perfeição para que o equilíbrio do universo esteja satisfeito. Por isso, nós não temos essa apreensão que vocês têm diante da dor do sofrimento, porque diante de tudo isso, as leis divinas são sábias e justas. Causa e efeito, ação e reação. Tudo está no seu devido lugar, com certeza. Então, vamos prosseguindo. Então, nós vamos analisar aqui dor e sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, vamos entender como nos relacionar com a dor física, a dor emocional, espiritual, dentro desse contexto que nós estamos aqui. Então, vou ler aqui. Dor, expiação. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramentos, nos desregramos, em relação às leis de Deus, e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para nossa felicidade e nossa harmonia interior. Então, o que acontece? Não existe nada ao acaso. Qualquer dor, ela tem uma causa. Por isso, os espíritos nos conclamam as reflexões mais profundas. Por exemplo, que a obsessão é a causa. Os espíritos são a causa. O efeito é o processo que nós estamos subjugados. E o karma significa tudo aquilo que você faz, aquilo que você pensa, que você faz, que você movimenta. Tudo que você faz gera um karma, positivo ou negativo. Então, são todos os recursos que nós temos em nossas mãos. Se utilizado de uma forma equivocada, nós haveremos de arcar com os efeitos.
Então, os desafios que nós enfrentamos, que estão além dessa vida corpórea, ela tem uma causa no passado. Essa dor expiação, ela é muito comum. E eu visitei várias almas enfermas. Almas que estavam no processo doloroso. Me lembro agora, para realçar esse capítulo, Dona Carminha, ela sofria da lepra, e quando nós visitávamos ela, e algumas pessoas diziam, ah, Dona Carminha, a senhora é uma mulher muito infeliz, sofrendo essa lepra. Oh, meu Deus, a senhora não merecia. A senhora é uma pessoa tão boa. E eu me lembro que ela dizia assim, para aí, essa doença que eu estou sofrendo, eu a mereço. Deus é bom. E eu sei que depois desta prova, eu irei libertar o meu espírito e a partir daí não terei mais dores, sofrimentos e angústias. E ela repetia isso para todas as pessoas que visitavam Dona Carminha. E ela nunca reclamou de sua lepra. Nunca reclamou das dores. Sempre sorrindo, confiante e alegre. Ela é, para mim, um dos mestres do caminho. Diante da dor mais extrema, ela sorria. De verdade. Com alegria no coração. Não havia nenhum rancor. E quando ela desencarnou, foi como um pássaro que saiu da gaiola e foi para o céu dos justos. Poderosa, o exemplo de Dona Carminha. Vamos para a dor, evolução. Na dor, expiação, sofremos porque cometemos um deslize com relação à lei natural. Na dor, evolução, não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. A reencarnação não é uma punição, ela é uma oportunidade de evolução. Então, nós estamos aqui para o aperfeiçoamento espiritual, moral, uma nova oportunidade de se redimir perante os nossos equívocos. Não podemos mudar o passado, o futuro nem chegou, mas eu posso agora, nesse presente, começar a minha reforma íntima, com novas possibilidades, com novas atitudes. O passado dos erros fica lá apenas como uma história. Mas se eu estiver aqui novamente aqui, nesse presente, cometendo os mesmos atos, os mesmos equívocos, o que irá nos acontecer? Haveremos de passar por dores e angústias. Então, muitas pessoas não compreendem que a vida é uma dádiva e que todas as oportunidades são oportunidades de evolução, de muita luz, de muita paz. Dentro desse contexto, tem vários casos nesse processo de evolução que eu já contei na casa espírita. Uma jovem, filha de um fazendeiro, foi para uma festa e lá ela foi violentada sexualmente. Como se não bastasse o processo que ocorreu com ela, muito doloroso, é claro, ela ficou grávida. E aí, quando a família descobriu que ela estava grávida, convocaram ela para realizar o aborto. Que ela tinha que abortar aquele ser. E aí, a família se preparou, só que aconteceu algo
que só as almas que têm uma certa luminosidade e encara um desafio doloroso como este, poderiam abraçar em seu coração um feto, um bebê vítima de uma violência sexual. Ela começou a amar aquele feto, mesmo em virtude da violência, de tudo. O amor brotou tão forte que ela decidiu fugir e não cometeu o ato extremado. Ela fugiu, teve o filho. Ele cresceu com muita amorosidade, era o companheiro, um filho querido, de muita amorosidade, inteligência. Ela ficou maravilhada porque ela não abortou aquele ser. O amor tinha vencido todas as dores e angústias e sofrimentos. Só que quando ele completou 18 anos, ele foi atacado por uma leucemia. E nessa doença, ele veio a desencarnar. Ela ficou muito triste, perguntando a Deus, Deus, passei por uma prova difícil, lutei contra a minha família, carreguei num ventre meu filho, e agora meu filho morre aos 18 anos, meu companheiro, meu anjo, aquele que estava ao meu lado, que tinha sempre uma palavra de bondade, de compreensão, e ela ficou revoltada contra Deus. Ela não entendia que castigo, que punição ela estava sofrendo porque ela só fez o bem. Como todos nós, que buscamos respostas para as nossas dores e inquietações, ela chegou à casa espírita com essa mesma inquietação. E lá ela recebeu a resposta divina. O filho se apresentou via mediúnica. Ela o reconheceu pelas palavras, pela energia. Ele agradeceu, dizendo, mãe, eu te agradeço a oportunidade que tu me deste. A violência que a senhora sofreu, de forma dolorosa, foi para mim uma prova. Nascer vítima de uma violência sexual e ser abortado ou não. Se eu fosse abortado, eu continuaria a minha busca. Mas naquele momento, aceitei a prova. E a senhora não me abortou. Ao contrário. A senhora me amou. Colocou amor. Que foi capaz de destruir aquele mal. Eu te amo muito, minha mãe. Seremos eternos espíritos envolvidos no amor. A partir dali, ela chorou muito. Ela encontrou a resposta. E aquela dor que ela sofreu não era um castigo, mas um processo de evolução que o espírito aceitou de forma humilde. Nascer vítima de uma violência sexual. E ela, bem idosa, né, desencarna com uma leveza em seu coração, narrando para nós, e essa história verdadeira, de uma mulher que transformou algo tenebroso em algo amoroso. As lágrimas caíam de uma mulher tão forte, tão vitoriosa. Ela amou o seu filho. E o filho a amou pelo ato. Então, Deus é sábio. Nós ainda estamos distantes dessa compreensão do amor maior, do amor verdadeiro, que se coloca, pelo menos, para servir. Ela poderia ter abortado, seguido sua vida, mas ela enfrentou família, dificuldades financeiras, e conseguiu trazer para o espírito
a capacidade de voltar à Terra, de ser amado, de fazer o amor acontecer e deixando na Terra essa flor perfumada que é o amor. A outra dor é a do auxílio, né? Esta dor já é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar no leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Quem visitar pessoas internadas em casas de recuperação pode notar as feições de cada um nesta situação. Então, realmente, a do auxílio, ela é essa corrigenda. Em função de nossa ignorância e da nossa capacidade de se manter sempre arredio, sempre querendo que os benefícios batam a nossa porta. Eu conheço várias pessoas assim, em que a dor foi frequente até o final da vida. E ela não entendia que isso era uma possibilidade de uma corrigenda dos seus desequilíbrios, que eram tantos. E diante de tudo aquilo que essa alma evidenciou, o que ficou claro foi de que ainda somos homens de pouca fé. Não conseguimos fazer essa análise dentro do nosso espírito imortal. Nossa vida externa, ela agrupa certas máscaras, certas hipocrisias que destroem essa ligação com o amor, com o Altíssimo. Nós nos tornamos inimigo de nós mesmos. E o que mais nos chamou a atenção não era aquilo que entrava no corpo físico, mas aquilo que estava acontecendo dentro daquela alma, em seu espírito imortal. Que era sempre de ódio, de vingança, de maldade. Mesmo doente, mesmo acorrentada a um leito, ainda pensava em fazer maldades para com os outros. Naquele momento, apenas a prece de compaixão para esta alma. Prosseguindo. Então, sofrer de modo feliz. E pode? Sim. Nós podemos entender que o sofrimento presente ele é uma experiência passageira. Que o mais importante é entender a causa, trabalhar essa causa, a partir daí, envolvidos numa nova mudança de comportamento e atitude, sermos úteis à causa do amor e da caridade. Quando Cristo falou que o amor cobre uma multidão de pecados, é verdade. O amor é esse expoente capaz de iluminar nossas almas de uma grandiosidade tão intensa que quando nos tornamos luz, encontramos o equilíbrio, a paz, nossa consciência. Então, dívida do passado, todos nós temos. Ninguém reencarnou
e reencarnar na Terra sem dívidas. O próprio Evangelho é muito claro, que diz assim, só há um justo que é Jesus. Todos os que estão na Terra são pecadores. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a morte do pecado, das nossas ações nefastas. Então, não há necessidade realmente de fazer regressão de vidas passadas. Basta olhar o que a nossa consciência vibra todos os dias. Como reagimos a uma agressão. Como reagimos quando uma pessoa nos afeta com uma crítica, com a maledicência. A forma de como nós respondemos já diz quem somos intimamente. Então, o sofrimento do presente, ele é apenas uma possibilidade de aprendizado. Repito, tudo na Terra são experiências passageiras. Vai passar a dor, vai passar as angústias, tudo passa. O mais importante é que saibamos que os momentos de dificuldade são passageiros. Assim como o dia precisa da noite, o movimento de todas as leis estão nesse processo de equilíbrio, de que o que vai permanecer é o que vem do alto. O que vem de Deus permanece para todo sempre. O que é criação nossa é frágil, passageira. Então, realmente, na contabilidade divina, existe essa operação. Eu não preciso, né, pagar tudo. Como eu falei, que o amor cobra a multidão de pecados, porque o nosso pagamento é sempre menor do que deveríamos realmente pagar. Façamos uma observação. Faça a contabilidade de sua vida hoje. De tudo aquilo que você recebeu, de tudo aquilo que você tem, condições financeiras, saúde, um lugar para morar, uma família para lhe ajudar. Faça uma contabilidade do seu débito e crédito. O que é que vai acontecer? Na maioria das vezes, nós temos mais débitos do que crédito. Porque a gratidão, ela é um posicionamento de consciência diante daquilo que nós recebemos do Altíssimo, de Deus. O Cristo tem uma passagem muito simbólica dos 10 leprosos que ele curou. Apenas um voltou. Por que um voltou? Porque naquele havia um sentimento de gratidão, de compaixão. Por isso, o Evangelho, ele é de luz, porque narra esses mecanismos de nossa conduta íntima, do nosso comportamento humano. Quantas vezes nós somos gratos por tudo? Quantas vezes agradecemos todas as bênçãos recebidas? Quantas vezes agradecemos de forma antecipada o que vamos receber amanhã? Quantas vezes, observando nossa dívida, que é gigantesca, com um olhar de aprendizado, de não cometer os mesmos erros? Então, Deus nos permite pagar uma centésima parte de nossas dívidas. É o jugo leve que Jesus fala no seu Santo Evangelho. Vamos seguindo. Então, os Espíritos sempre falam nas suas exortações de que há um Deus acima de nós, que diante de todas as dificuldades dessa existência, diante de tudo aquilo que nós estamos evidenciando nesse momento, há sempre
a vontade de Deus que paira sobre nós. Os Espíritos sempre dizem, seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Submetendo-se a alguém superior em todos os níveis de consciência. E manter essa vontade de Deus em primeiro lugar é um desafio. São raríssimos que conseguem. O nosso irmão médico Frutuoso, ele realizava cirurgias no hospital espiritual de pacientes graves. E uma determinada senhora entrou para a câmara para receber o tratamento da fluidoterapia e dos recursos dos métodos espirituais. E, nesse atendimento, um dos métodos espirituais, que falava em inglês, dizia, oh, beautiful, beautiful, né? Aí, depois falava em inglês extraordinário, e todo mundo ficou observando aquela senhora com graves sequelas, uma doença incurável, diante de todo aquele quadro que gerava dor, angústia e sofrimento, os espíritos diziam, ó, como é lindo, como é extraordinário. E aí, como nós somos curiosos, nosso irmão Frutuoso perguntou, vem cá, aonde está esse extraordinário, essa beleza? Os espíritos olham para ele e dizem, esta mulher, mesmo diante de toda a dor, de todo sofrimento humanos, nunca reclamou de sua dor, nunca questionou Deus, nunca fez nenhum pensamento, nem sentimento contra a vontade suprema do Pai. Esta mulher é extraordinária, porque são raros os espíritos que mantêm uma confiança, mesmo quando a situação é contrária, quando há obstáculos, impedimentos, dificuldade do caminho. É extraordinário. A conduta física, a conduta emocional, espiritual, de consciência dessa mulher. Com certeza, ela atingiu um patamar de consciência crística, de que Deus estará sempre em primeiro lugar. Não importa as crises, não importa as dificuldades, ela sempre vai se manter numa atitude de respeito, e como os espíritos sempre dizem, esta mulher tem uma fé inabalável, inquebrantável em Deus. Então, todo sofrimento que passamos na Terra, ela é para nós uma lição de transformação, de entendimento da vida. Como já falei, os espíritos repetem, a morte não é o fim. Haveremos de continuar depois da vida. É doloroso ver pessoas que estão negligenciando a sua vida espiritual. Sabem que vão morrer, sabem que deixarão essa terra, mas não se preparam para as coisas do espírito imortal. Não se posicionam com almas que têm o dever moral e espiritual de ter os mecanismos de entender que a vida espiritual é verdadeira, que precisamos nos preparar no campo espiritual, moral, emocional, porque ao deixar a Terra, iremos adentrar o mundo espiritual. E lá vamos colher a nossa coragem ou a nossa fraqueza.
Por isso, não é tão surpreso, não ficamos surpresos quando almas desencarnam e não sabem o que fazer, não sabem como se comportar, não fizeram nada e agora estão como espíritos sem destino, sem saber para onde ir. Encontro na vida futura, no vida espiritual, no vazio de sua existência. Depois pergunto, e agora? Agora, você vai arcar com as consequências? Porque na vida espiritual, vamos receber as consequências de nossos equívocos, de nossa indolência, da nossa falta de compreensão. Todos estamos na mesma rota. Viveremos apenas por um tempo. Ao deixar a Terra, ocuparemos algum lugar no mundo espiritual. E quando nós vemos pessoas que chegam até nós, vítima da Covid e outras coisas, narrando sua história, os sonhos interrompidos, o que deixou de fazer, o que não conseguiu realizar. Aí eu pergunto, tudo bem, houve os fracassos, houve as angústias, mas você tem alguma gota de amor no seu coração? Ou é só essa revolta que não aceita o desencarne? Não aceita a forma de como você está sendo tratado no mundo espiritual? Aí a pessoa não consegue responder e se isola e vai embora. Então, todos que estão na Terra precisam entender da ciência do espírito imortal. Porque aulas de filosofia, aulas de grandes cientistas, de grandes gurus, ajudam. Mas aquilo que permanece eterno no mundo espiritual, o que nós aprendemos? Aí é o desafio. Aprender a ciência do espírito imortal. Para que nós possamos, pelo menos, ao desencarnar, termos consciência para onde vamos e como nós estaremos diante de tudo aquilo que nos espera. Então, nós estamos nesse processo de libertar de nós mesmos. A grande responsabilidade que nós temos conosco, qual é? É a prática da reforma íntima. Buscar essa quietude. Precisamos fazer reflexão em nossas almas. Parar por um tempo, por 5, 10 minutos, e tentar ouvir as verdades que nós precisamos ouvir. A diretriz que nós precisamos tomar. Nós estamos sempre com o olhar para fora, sempre assoberbado de coisas fora das rotinas. Mas o nosso espírito imortal, aquilo que está dentro desse corpo físico, você conversa com o seu espírito imortal? Você consegue fazer esse entendimento? Consegue apaziguar a sua mente quando nós estamos nessa mente agitada? Quando a mente está acelerada, o que acontece? Desespero, insegurança. Não temos ainda essa capacidade de quietude interior. Fechar os nossos olhos da matéria e ouvir o nosso espírito, rogando de nós mudança de conduta, observar certos valores, mas estamos sempre externos, sempre fazendo muitas coisas, que levam ao quê? A esse loop infinito. Aí do que? O loop de dor, de sofrimento infinito, dor, sofrimento, esse loop que gera em nós esse desgaste. Então, nós precisamos, sim, conhecer esse ser que está aqui. Sem isso,
não sairemos da terra, enquanto não pagarmos o último centil. Nós estamos nesse processo, estamos aqui encarnados, amanhã estaremos desencarnados. Agora, como chegaremos lá, é o desafio de cada um. Mas cabe a nós não esquecer que seremos cobrados pela nossa negligência. Que devemos, sim, cuidar da ciência do espírito imortal. É dever moral. Por isso, essas crianças que estão nascendo, elas vão nascer com a espiritualidade já à mostra. Elas vão estar mais ligadas ao seu espírito imortal. As coisas externas não causarão danos ao seu psiquismo. Elas serão libertas, porque elas estarão em paz com o seu espírito imortal. Não precisarão de máscaras, de hipocrisias. E aí, essas almas não precisam olhar pelo retrovisor para o seu passado. Elas já estão com um novo olhar de quietude interior. Vamos aprender muito com elas. Então, tudo que nos acontece tem uma razão. Nada acontece ao acaso. O obstáculo é o caminho. Quando nós entendermos isso, nós estaremos sempre, sempre no estágio não de reativo, não de reagir aos nossos problemas, reagir às nossas dores. Sempre teremos o olhar da reflexão e dando valor, porque cada obstáculo, como eu falei, desenvolve habilidades que você não tem. Paciência, resignação, tolerância, quietude, pacificação. Então, vendo todas as dificuldades do caminho, eu entendo de que cada um de nós terá que exercitar essas habilidades, porque são elas preponderantes para superar qualquer obstáculo. Agora, se continuarmos com essa política, o lixo entra e não sai, fica difícil. Temos uma expressão na área de TI que diz assim: lixo entra e o lixo sai. Não fica dentro. Não fica perturbando os nossos pensamentos negativos. Aquilo que é lixo, volta para o seu devido lugar. As nossas angústias, os nossos sofrimentos, que não devem ficar armazenados no nosso espírito mortal, devem sair. Vou repetir, o lixo que entra tem que ser o lixo que sai. Porque senão vão ficar nessa grande roda do samsara, alegando dificuldade, angústia e sofrimento. Agora, cada um terá que fazer a sua parte. Acreditando de que somos responsáveis, somos pequenos deuses. Nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Nenhuma dor é o acaso. Tudo tem uma razão de ser. E precisamos sim agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade de aprendermos a colocar em prática a nossa fé, nossa paciência e resignação. Com certeza. Então, vou encerrar com uma oração que eu sempre escutei quando estava junto dos amigos do AA, que é a oração da serenidade. Por incrível que pareça, essa oração é muito poderosa, porque ela sintetiza o nosso objetivo diante da dor, diante da saúde, diante do mundo que nós estamos inseridos. Ela realmente é poderosa. E diz assim: serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar.
coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Então, diante da dor, serenidade, coragem e sabedoria, a fim de que possamos vencer esse processo que é para nós desafiador, em todos os sentidos. Então, que façamos da nossa dor uma possibilidade de ascensão, de evolução e compaixão. Estamos assim, nesse patamar. E quando os espíritos nos convocam ao trabalho, nós ficamos muito felizes, porque quando chegamos no mundo espiritual, a realidade é outra. Em determinado momento, estava na espiritualidade e observei e perguntei: cadê os trabalhadores fulano, beltrano, cicrano? Eles disseram: esses trabalhadores, meu filho, eles não estão ainda compenetrados, não estão direcionados para o bem, mas eles são grandes expoentes na Terra. Eles estão aqui pregando nas suas lives, pregando nas suas palestras. Eles disseram: meu filho, aqui é a vida real. Esses oradores, os trabalhadores da utopia, da ilusão, estão aparecendo. Aqui, você está vendo quem são os trabalhadores reais. E quando a gente olha, vê pessoas que a gente nem imaginaria, pessoas que muitas vezes não acreditávamos que poderiam ser o expoente para ajudar os outros. E ele diz: é isso, meu filho. O que você está vendo é a pura realidade. Aqui, são esses os trabalhadores que estão fazendo muito mais do que muitas pessoas na Terra. Muito mais do que palavras. Eles estão praticando o amor do Cristo. Reconheci a nossa pequenez e entendi que, nesse momento, os trabalhadores do Cristo, os verdadeiros, estão sim na labuta espiritual, dia a dia, hora após hora. Então, vamos ter surpresas, com certeza, ao desencarnarmos, porque muitas almas não compreenderam de que, nesse momento, quem fala não é mais os espíritos, é Jesus que fala conosco pessoalmente. É Jesus que diz: ei, meu amigo, vamos trabalhar, faça alguma coisa, dê de comer quem tem fome. Sou eu agora, o Cristo, que bate na porta de cada um. E o Cristo espera que nós façamos a nossa parte nesse processo. Como vocês sabem, para encerrar, depois fazer a prece, nossa casa está, no mês de setembro, suspensa todas as atividades espíritas. Apenas a atividade da cesta básica continua de forma frequente, porque são 200 famílias que estão sendo agraciadas com a cesta básica. São almas que estão realmente precisando da nossa ajuda. Eu agradeço penhoradamente pela ajuda, pela compreensão e pelo amparo espiritual de todos vocês. Então, o mês de setembro, nossa casa ainda permanece de portas fechadas. Aguardemos o que os espíritos estão, com certeza, elaborando para nos auxiliar. Essa decisão foi tomada porque, numa reunião com a Crenorte, nós conversávamos com o nosso irmão Oliveira, que ele trabalha na saúde, conhece profundamente todos os trâmites da saúde, e perguntávamos a ele: Oliveira, você que trabalha na saúde, qual é a sua posição? É nos voltar agora ou não? E ele respondeu assim: olha, o que está acontecendo é que as decisões que estão sendo tomadas são questões políticas. Não tem nenhuma decisão que valoriza o valor humano. São decisões políticas.
E nós estamos vendo essa divergência. Não existe nenhuma decisão tomada para a questão humana. Ele respondeu nossas perguntas. E aí, nós estamos suspensas as atividades para preservar a saúde e a integridade física. Como eu falei, nós estamos em quarentena. Se eu não me engano, se ela não me corrigir, eu disse 7 trabalhadores tiveram Covid. 7. 7. Selma foi a primeira da lista. Foi a princesa. A primeira. Depois foi Vilma. Depois foi Amanda. Wesley. Depois Wesley, que não é. Depois veio outros trabalhadores. Me foge a memória aqui, parece que eu estou já idoso. 7 pessoas, mesmo na quarentena. Imagine se tivéssemos lá nos reunindo. Pensa aí. E eu preocupado. Eu acho que eu aperrei muito Vilma. Todos os dias ligava para ela, preocupado com ela, com a Amanda. E ela não sabia que estava com a Covid. Ela achava que era uma brincadeira, que era, melhor, desculpe, que era uma gripe. E aí, quando ela foi, deu Covid. Mas, graças a Deus, ela está bem. Então, é essa compreensão que eu desejo que vocês tenham. De paciência e tolerância, porque os desafios que nós temos para enfrentar são grandes. A pandemia não passou. O vírus não saiu de cena. Ele está lá, esperando atacar você quando você sair. Então, cuidemos com as medidas sanitárias e trabalhemos, porque a situação não é de brincadeira. Acredito que vocês estão compreendendo o que eu estou falando. E essa preocupação eu vou ter. Só vou voltar quando os amigos espirituais disserem, volte agora. Aí sim. Mas ele disse que minhas expectativas vão aguardar um pouquinho. E como eu sei que eles nunca cometem equívocos, né, porque eles têm uma capacidade de presciência superior, tudo que aconteceu, eles foram nos alertando um mês antes. Vai acontecer isso, vai acontecer. Então, acredito que até só 2021 vamos voltar. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Então, estamos nesse mês iniciando também o Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio. Certo? Suicídio. Nós iremos trabalhar esse mês, tá? Nós estamos para fazer um levantamento, tá? Ou melhor, um estudo sobre o livro Memória do Suicida, certo? Que é uma nova roupagem para que nós possamos trabalhar. Nessa nova roupagem, né, vamos inserir trechos, capítulos do livro Memórias do Suicida. Vai ser algo também interessante, porque nós vamos esmiuçar, né, como se fosse um audiolivro ou uma novela, tá? Todo o conteúdo dos capítulos desse grande livro que fala de um tema que tem crescido de forma assustadora. O suicídio aumentou, senhores. E quase todo dia nós temos essa triste mensagem. É doloroso, mas é esse processo. Então, nós queremos continuar com a campanha da Cesta Básica. Agradeço penhoradamente toda a ajuda necessária. Tudo que vocês estão fazendo é para nós de grande valia, porque só o amor é capaz de movimentar almas generosas como vocês. Eu, no começo dessa pandemia, fiquei muito triste. Fiquei quase que no processo de depressão, porque, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, eu sabia que muitas almas passariam por provas extremas, e como vem passando. Mas Deus enviou almas bondosas que estão nos ajudando, vocês e outras almas. Então, para mim, foi um descanso de minha alma,
fiquei mais tranquilo, mais confiante. E não podia deixar de relatar isso. Eu agradeço. Agora estou mais calmo, tranquilo. Porque agora tem os mecanismos. E os amigos agora estão nos ajudando. Agradeço penhoradamente por tudo. O nosso irmão Roberto falou que a esposa dele já voltou do hospital, está em casa, se recuperando, tá? Com tranquilidade. Ele está aqui dizendo aqui, no WhatsApp, que está tudo bem, graças a Deus. Então, vamos fazer a prece. Lembrando também que nós estamos preparando um grupo de oração para orar pelos espíritos sofredores, tá? Vou ver com alguns trabalhadores da desobsessão, como nós faremos esse processo, né? Seria uma oração virtual, todo mundo presente, cada um fazendo a sua vibração, com a leitura de um exórdio rapidamente, depois direcionar para os espíritos sofredores, para os espíritos que sofreram dores dolorosas, questões humanas, vamos direcionar as preces. Então, as pessoas que a gente tiver conhecimento, que estão precisando essa questão da desobsessão, suicídio, faremos a prece de forma coletiva. É uma forma de estarmos juntos e presentes nesse trabalho, que é de suma importância. Então, nessa quinta-feira não, mas na próxima quinta-feira nós haveremos de começar às 8 horas esse ciclo de oração por esses espíritos, por todos os sofredores. Então, as pessoas que estiverem doentes, vocês possam catalogar para que possa fazer isso aí. Então, teremos trabalho quarta, quinta, né, e sábado para realizar. Não temos como fazer, senhores. A dor é grande. Quando nós iniciarmos o nosso trabalho aqui, apareceram muitos espíritos, meu coração disparou, muitos espíritos sofredores. Muitos sofredores. Vocês nem querem imaginar. Mas estarão agora protegidos, em nome de Jesus. Então, quer falar alguma coisa, Gisele, ou alguém? Eu só queria complementar isso sobre esse trabalho de oração aos espíritos, aquilo da que a gente falou da Covid, né? Então, muita gente, tem mais de 100 mil só no Brasil, que a maioria desencarnou sem ter a oportunidade de se despedir, de se preparar. Eu acho que isso aí ajuda bastante. Aí tem muita gente desorientada, muito espírito desorientado, sofrendo muito. E acho que a gente poderia, é de grande valia essa parte dele. É urgente isso. Isso. E dentre deles tem a minha tia, que desencarnou, que ela está desorientada também. Eu fui ao velório dela e ela estava lá. Ela está precisando também da nossa ajuda. Que bom. Então, amado Mestre Jesus, te pedimos um amparo e proteção espiritual para todos aqueles que estão debaixo das pontes, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, sofrendo as suas dores físicas, morais e espirituais. Ampara e protege a todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, amigos, vizinhos, a fim de que eles sejam amparados e protegidos pelos teus benfeitores. Socorre e ampara as famílias que perderam os seus entes queridos através da pandemia e de outras mortes. Que essa família e amigos e vizinhos sejam amparados pelos teus benfeitores. E aqueles que partiram para o mundo espiritual encontrem a paz e a luz do teu santo evangelho. Derrama o teu olhar para todos os trabalhadores, pacientes, frequentadores, amigos do Núcleo Espírita Cristão Caritas, que possamos, amado Mestre, pedir a bênção, o socorro e a quietude interior, para que possamos juntos superarmos os desafios que esta vida nos legou como instrumento de paz, amor e bondade. Que Deus abençoe a todos vocês, amigos, colaboradores presentes nessa reunião. Que Jesus possa protegê-los, aos seus amigos, parentes e vizinhos. Que vocês tenham uma boa noite e lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Eterna gratidão por todos vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Muita paz, muita luz. Até a próxima oportunidade. Boa noite aí a todos. Gisele. Boa noite.
Eita, tchau, pessoal.